Ô Valuzeiro, o Cruzeiro não emplacou a venda de ingresso para amanhã, hein? Claro, acho que o Cruzeiro deve abrir. A diretoria errou, né? Essa que é a verdade. Na precificação? Errou na precificação. O que mais ela tá querendo do torcedor? Contra o Santos, coloca-se o mesmo preço de ingresso, um jogo às 16 horas da tarde. Dificilmente acontece um jogo às 16 horas da tarde pro torcedor do Cruzeiro ir. Isso é raro. Isso aí é igual cometa Halley, é de tempos em tempos que passa. Torcedor faz a sua presença, 43. O torcedor do Cruzeiro, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, time alternativo contra o Pouso Alegre, 35 mil. Na primeira rodada, na estreia do time principal, dos jogadores que haviam tirado férias desde 14 de dezembro, quando foram eliminados pelo Corinthians, quase 40 mil contra o Uberlândia de novo. Esse time não deu nada ao torcedor do Cruzeiro. Aí alguém vai gritar, campeão mineiro! Tá bom. Foi massa, né? Como disse o Wesley Carvalho, não foi massa ser campeão mineiro? Nossa, carrega pra sempre isso aí. Vai, coloca no hino, né? Como diz o outro. Aí, o torcedor do Cruzeiro vê o time jogar 8 jogos no Campeonato Brasileiro. É 1º de abril, dia da mentira. Muitos ainda. Eu não recebi. Se você recebeu, parabéns, você é um privilegiado. Eu tô numa cachorra desgraçada. Essa que é a verdade. E ainda tomei um golpe, ontem recebi a resposta do banco. Não vai ter. R$ 691,90. Menos na conta, mas tem nada. Cara, erraram, sabe? Erraram na precificação dos ingressos. Esse torcedor tá aí com o Cruzeiro que não deu absolutamente nenhum tipo de alegria. Um momentinho que durou do apito final, conturbado no clássico do título mineiro, até, gente, a segunda-feira, a briga foi mais falada do que o título, terça-feira acabou. Foi feita a digestão desse título de Campeonato Mineiro. Aí a diretoria, faltou. Mas é a estreia do Arthur Jorge. E daí? E daí? Parece que a diretoria do Cruzeiro está querendo testar até onde vai a paixão e o amor do torcedor do Cruzeiro com esses preços praticados diante do Vitória. A única equipe que não venceu no Campeonato Brasileiro 2026. Então, são vários fatores, HG. Um erro crasso para mim da diretoria, que acertou em vários momentos na precificação ano passado. Quando o time estava vivendo quando está vivendo uma fase extraordinária, torcedor do Cruzeiro, o ingresso está lá nas nuvens. É média que a gente viu ano passado de quase 50 mil por jogo no Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, esse torcedor que teve a coragem, esse é o termo, o torcedor teve a coragem de ir nesse Cruzeiro e Santos, sabendo que o jogo seria uma porcaria, sabendo que o trabalho não existe, foi lá, apoiou quase 50 mil. Pra quê? Pra contra o Vitória. A diretoria, peraí, vamos dar um abraço. Esse abraço é uma relação de mão única neste momento. Quem abraça o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro não está sendo abraçado pelas pessoas dentro do clube. Então eu queria muito saber quem que colocou esse planejamento, pensou no quê? Nesses preços de ingressos. Peraí, dia 1º de abril, uma data boa, hein? Todo mundo com o bolso cheio. Horário excelente, 8 horas da noite, numa quarta-feira. Eu queria muito entender como... Não, nosso momento na tabela, olha lá. Estamos ali, briga pela vice-liderança. Será que a pessoa colocou na ponta do lápis? Será que ela imaginou todas as variáveis? Então, HG, imagina a expectativa, era uma carga... E detalhe, tá? A carga é para 30, o Cruzeiro vai pagar. Se tiverem 18 mil, eu acho que vai dar 20, 21 no máximo. Se tiver isso mesmo, o Cruzeiro vai pagar a utilização do estádio para 30. Vai tomar um prejuízo. Prejuízo, porque você abre então, quem fez esse cronograma errou. E não deu a mão pro torcedor do Cruzeiro que tá abraçado e vai continuar abraçado. A torcida faz isso. Eu acho que hoje ainda vai sair promoção. Isso. Eu acho que hoje vão lançar promoção. Mas aí não adianta, HG. Aí, cara, você já perdeu tempo. Outra coisa, demoraram também a começar a venda de ingressos antecipado. Cara, semana passada ficou passando aí, nada aconteceu. Faltou uma promoção melhor pra esse jogo. De repente fazer um pacote ou tal. Agora... E o que seria para você muitos desfalques, Thiago? Porque eu vou te contar, viu? As principais peças, pelo menos o equilíbrio ali do meio campo, com Lucas Romero que tá de volta, o Caio Jorge, depois de praticamente 20 dias no departamento médico, treinou e tá de volta, mas apurei há pouco e já posso antecipar para o torcedor do Cruzeiro. Será um time mexido, um time mudado, pelo menos para sacudir nesse reinício de temporada, nesse início do trabalho do técnico Arthur Jorge. E o que eu digo sobre muitas mudanças,
Thiago, não só no perfil, não só na atitude, não só na intensidade, mas quem sabe também no esquema tático que tinha com o Tite, um perfil diferente. No último jogo contra o Santos, o Wesley Carvalho coloca o meio-campo ali com Matheus Henrique, com Gerson, já não contava com Lucas Romero. Aí você vê o sinal eletrônico marcando 11h45 e agora é com o técnico Arthur Jorge. Mais uma vez o Cruzeiro reinicia e tenta, dentro das suas possibilidades e das suas peças, vários testes, alternativas foram testadas durante a semana na Toca da Raposa. Isso porque o Arthur, no planejamento durante a semana de trabalho tático, de coletivo, ele não contou com as suas principais peças. O Caio Jorge volta a ficar à disposição na última sexta-feira. O Lucas Romero volta de forma integral no último domingo. Não contou com seus principais laterais esquerdos, que são Kaique e o Cauã Prats. Inclusive o Vidjalba chegou a participar pelo setor, fazendo ali a ala esquerda do campo, preenchendo, esse espaço, enquanto o Kaique está com a seleção principal e o Prats com a seleção sub-20. O Kaique hoje, o Cruzeiro de olho no garoto contra a Croácia, se pode atuar no amistoso. Cruzeiro também de olho no Cauã Prats, que está com a seleção sub-20 no preparatório aí pro sul-americano da categoria, vai enfrentar a seleção paraguaia no Canindé. Mas reafirma o Thiago, já antecipa pro torcedor um Cruzeiro bem mexido, bem mudado, com várias alternativas que já foram testadas pelo técnico Arthur Jorge, e essa ala esquerda ainda tem a indefinição sobre o horário que o Kaique vai chegar, até porque o Ancelotti não confirmou para o próprio jogador se ele entra em campo ou não. Então, não sei se vale o risco de você colocar o Kaique, que aliás tem um quesito físico imponente, né? O Kaique é muito forte, o Kaique fisicamente é um touro, mas não sei se valeria o risco não, viu, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Rubens, João, quem acompanha a gente. Eu concordo com você, Thiago, e inclusive por ter a possibilidade do Vidjalba. A gente já falava disso ontem, né, aqui no Rádio Esportes. O Vidjalba, ele exerce várias funções no time, ele tem sido o quarto zagueiro do Cruzeiro, mas ele já foi lateral esquerda, ele já foi meia, né? Um volante, meia. Simões, te interrompendo, quando ele foi contratado junto ao Argentino Júnior, ele fazia essa função no Argentino Júnior. Era um terceiro zagueiro pela esquerda com o Milito. Com o Milito, que depois veio treinar o Atlético e se destacou assim. Então, quer dizer, eu acho que, o Kaique e o Cauã Prats, eles não participaram de nenhuma atividade com o Arthur Jorge, né? E não é momento de risco no Cruzeiro. O Cruzeiro precisa vencer o Vitória. Nenhum time tem a obrigação de ganhar. O Cruzeiro amanhã tem. O Cruzeiro precisa vencer, o Cruzeiro precisa reagir no Campeonato Brasileiro, até para poder pensar na Copa Libertadores, que já começa semana que vem. Então o Cruzeiro precisa de reação no Campeonato Brasileiro para poder ter um pouco mais de tranquilidade para pensar na cereja do bolo de 2026. Então, para mim, colocaria o Kaique, de certa forma improvisado, mas é uma função que ele já exerceu várias vezes na lateral esquerda. O Vidjalba, desculpa. E se Kaique e o Cauã Prats tiver condição de ficar no banco de reservas, fica. E eu acho até que isso seria o mais correto, diante do fato de que eles não participaram dessa semana aí que o Arthur Jorge teve de preparação do time do Cruzeiro para esse jogo contra o Vitória. Olha, eu quero, inclusive, já ouvi o João Vitor Xavier, mas, Rubens, eu tava acompanhando, até falando com o Thiago Nogueira, lá do Mineirão, uma turma que faz assessoria de comunicação. O Thiago é muito competente lá no Mineirão, e o Cruzeiro informava uma previsão de público de 30 mil. Quer dizer, quando pede ali pro máximo de 30, estamos falando de 20, 25 mil. Ô Rubens, eu não sei se, e respeito, tá, o torcedor, hoje é o último dia do mês, muita gente já apertada, pra muita gente o mês acaba lá pro dia 20, então hoje já é dia 45 de março, né? A gente entende, feriado vindo aí também, muita gente se preparando pra poder viajar, mas eu acho que o Cruzeiro, e aqui sei também que o Pedro Loureiro, alô Pedrinho, tá sempre nos acompanhando, Marconi Barbosa, equipe de marketing,
talvez valesse a pena o Cruzeiro puxar aí uma campanha pra, sei lá, liberar um desconto pra quem é sócio, pra comprar algum ingresso a mais. Cruzeiro precisa da sua torcida do lado amanhã. Cruzeiro precisa de um chamamento. O time ficou aí 10, quase 15 dias sem atividade, então naturalmente a turma dá uma desligada. Estamos falando lanterna do campeonato. E o Cruzeiro, com todo o seu investimento, levando o Arthur Jorge pra sua estreia, o público tá nessa casa mesmo aí, Rubinho, de 15, 20, 25 mil ingressos vendidos até aqui, Rubens Júnior? Olha só, Thiago, ontem a última parcial do Cruzeiro, que completa praticamente aí 24 horas, foram 12 mil ingressos vendidos, né? Um anúncio oficial do clube, mas apurei, ontem foi esse anúncio da parcial, mas apurei hoje pela manhã também que a venda deu uma melhorada, então daqui a pouco o Cruzeiro pode aí, né, soltar uma nova parcial, mas longe de ser o público que pode ser esperado, o público, né, que é a média ali do cruzeirense no Gigante da Pampulha. A gente sabe pelo horário, né, até pelo adversário. Não, o horário Cruzeiro, é bom, o horário é ótimo, 8 horas da noite. Eu falo com relação à turma que vem do interior, né, Thiago? O Cruzeiro perde muito. A gente sabe que muita gente vem do interior, por exemplo, quando o Cruzeiro solta, né, no telão do Mineirão, o público e a renda do jogo, ele também publica o número de cidades, né, que vieram ao estádio e passam aí de 400. Então, mas o Cruzeiro manteve o preço, né, que é praticado sem promoção. Então, o público não é o esperado de padrão, mas a venda que vai melhorando de certa forma. Vamos aguardar aí pelo menos hoje o clube, né, para soltar esse anúncio da parcial, mas passamos aí já dos 16 mil torcedores. A expectativa para que tenhamos 30 mil torcedores. E outra, né, Thiago? Será a despedida do cruzeirense antes daquela partida tão esperada desde 2019, quando o Cruzeiro disputou pela última vez a Copa Libertadores. Então vale ali aquele incentivo, não só pela estreia do técnico Arthur Jorge no comando, não vale só também, né, pela necessidade que o Cruzeiro tem de conquistar os 3 pontos, pela situação que vive hoje no Campeonato Brasileiro, mas também para deixar essa energia positiva antes de jogar pela Copa Libertadores, né? Será aí o último jogo em casa, lembrando o Cruzeiro nesse meio de caminho tem o São Paulo no próximo sábado no Morumbi, Thiago. Ô Marconi, Bernardo Mota, equipe do marketing do Cruzeiro que é muito eficiente. Ô Pedrinho, aquele zap pra turma aí, vamos fazer uma promoção, um chamamento, dá tempo ainda, Thiago, né? se 50% da turma que foi na corrida dos supermercados BH lota. Já pensou? Né? Foram mais de 30 mil, se uns 10 ou 15 que estiveram juntos na corrida forem até o Mineirão, já vai ajudar bastante, sem dúvida, viu, Rubens Júnior? Corrida do BH que foi um sucesso, foi muito legal. Mas é hora de fazer um chamamento, e você, torcedor, que puder, evidentemente, puder fazer um esforço, seria importante estar sim do lado do Cruzeiro nesse momento. Já eu quero ouvir também o João Vitor Xavier sobre Arthur Jorge, a estreia do Mister. O Mister tem que levar uma boa impressão do Mineirão, com casa cheia, e repito, é o Vitória da Bahia, que de fato não é aquele adversário clássico que vai levar a torcida pra vê-lo, mas o Vitória hoje, só pra você ter uma ideia do drama do Cruzeiro no campeonato, o Vitória tem 6 pontos a mais que o Cruzeiro. O Cruzeiro é o último colocado com 4 pontos, o Vitória é o 10º com 10 pontos, Simões. Thiago, você falava do público aí, o Cruzeiro tem hoje uma média de 25.285 pessoas por jogo como mandante. Ano passado foi de 44.089. É uma loucura. É uma diferença de quase 20 mil pessoas por jogo. Quase o dobro. Quase o dobro. Então, quer dizer, tá na hora aí do torcedor do Cruzeiro. A gente entende que a campanha realmente não é do nível da campanha do ano passado. Os jogadores não merecem. Sim. Os jogadores do Cruzeiro, pelo que estão jogando, não merecem o que nós estamos fazendo, pedindo, não merecem a presença da torcida. Mas, nesse momento, a torcida precisa abraçar o time. Precisa. Porque a situação, eu não sei se a turma não percebeu ainda, viu, Rubens? Eu sinto isso, sabe, Simões? A turma tá meio alienada. Cara, o Cruzeiro tem números assustadores. Foi um baque, né, da temporada passada para esse ano. Não, o Rubens Júnior, eu vi aqui a matéria no Globo Esporte, no GE, dizendo o seguinte: 71% dos times que não venceram até a 8ª rodada foram rebaixados, amigo. Os números depõem demais contra o Cruzeiro. Então, assim, o alerta tem que estar super ligado e amanhã, como você falou, é obrigação vencer. Até porque, né, Thiago, essa situação no Campeonato Brasileiro pode impactar nas 2 Copas, né?
que talvez passem a ter até a prioridade do Cruzeiro, porque a chance de título é muito maior, porque elas nem começaram ainda pro Cruzeiro, né? Só que essa situação de desespero, de lanterna, de zona de rebaixamento para time grande, ela é muito cruel, Então o Cruzeiro precisa sair dessa situação da forma mais rápida possível, e eu acho que isso passa por vencer o Vitória amanhã, e a participação do torcedor será muito importante por dois aspectos, Thiago. Primeiro, para empurrar o time. Segundo, para ter paciência, tá? Porque o Jair Ventura é o rei da retranca. Pode esperar um jogo bem amarrado, viu? E que pode não contar com o Renato Kaiser, que é o artilheiro da equipe que saiu no último jogo, né, pela Copa do Nordeste contra o CRB lesionado. Mas o Renato Kaiser sai quase todo jogo mancando. Me lembro bem dele aqui na América. Passou pelo Cruzeiro também. Né? João Vitor Xavier, não te ouvi no último bloco, que era a sua opinião a respeito dessa estreia do Arthur Jorge. Já fizemos aqui aquele apelo pra torcida comparecer, pra estar junta. Agora, João, o que você espera do comando do Arthur Jorge, em especial já para esse primeiro jogo? O que a gente pode ver de diferente nesse time do Cruzeiro, hein, João Vitor? Thiago, muita paciência, muita calma nessa hora. Não tá na hora ainda de cobrar do novo técnico do Cruzeiro. O cara acabou de chegar. Nenhum trabalho acontece por milagre. Ninguém começa hoje um trabalho e amanhã já entrega o resultado. Tem que ter paciência. O torcedor do Cruzeiro precisa ter paciência com o novo treinador, deixar ele desenvolver o seu trabalho. Sabe para quando tá a minha expectativa com ele, Thiago? Para depois da Copa do Mundo, para depois do Mundial. Então ele tem que ir ajustando o time, começando a dar cara, começando a implementar o seu jeito de jogar. Vai ter a pausa para a Copa do Mundo, a parada para a Copa do Mundo. Aí sim ele vai ter condição de fazer uma pré-temporada para o Cruzeiro no ano. Dar a cara, dar o jeito, arrumar a parte física do Cruzeiro, que foi algo muito importante no ano passado. Você pode perceber que os melhores momentos do Cruzeiro no ano passado é quando o Cruzeiro tinha tempo para ajustar a parte física, que o time ganhava força e intensidade. E esse pode ser, inclusive, um dos problemas do Cruzeiro esse ano. Como não teve pré-temporada, como o calendário foi um arraso, foi um absurdo para todo mundo, esse time do Cruzeiro pode estar sentindo muito a parte física. Então tem que ter paciência. Tomara que o trabalho e o resultado do Arthur Jorge já surtam efeito antes, bem mais cedo, mas tem que ter paciência, deixar o cara trabalhar, e a minha expectativa é para uma evolução gradativa do trabalho dele, e aí só depois da Copa do Mundo é que ele possa ter de fato o seu jeito de trabalhar e de jogar na cara desse time do Cruzeiro. João Vitor Xavier, é a opinião para você também no Rádio Esportes. Ô Rubens Júnior, Cruzeiro emendando essa sequência importante. Vão ganhar do Vitória, tem ganhado Vitória, hein, Cruzeiro? Pra no fim de semana mais um compromisso e deixar essa tão incômoda zona do rebaixamento. Repito, o alerta tá feito, a matemática hoje depõe demais contra o Cruzeiro. Cruzeiro tem 4 pontos apenas, lembrando que o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Santos, com 7. Ô Simões, nem com a vitória amanhã o Cruzeiro sai da zona, obviamente dependendo dos outros resultados, mas se depender só dele, tô vendo aqui a classificação, o Cruzeiro vai precisar de umas 2, 3 vitórias para respirar, viu, Simões? O Cruzeiro precisa de uma sequência, né, Thiago? Até porque isso de certa forma pode ser bom se eles empatarem, mas a gente tem um confronto, por exemplo, Botafogo e Mirassol. Quem empatar, se empatar? Se empatar pro Cruzeiro é o melhor, principalmente se ele ganhar, Botafogo e Mirassol. Tá. O 17º contra o 10º. Cruzeiro empatar. Não, o 17º contra o 18º. E a gente tem o 16º Santos jogando contra o 19º Remo. Então, quer dizer, esse jogo do Cruzeiro contra o Vitória se torna mais importante ainda por causa desses dois confrontos. A gente tem os últimos 4, tirando o Cruzeiro, se enfrentando. E Santos e Remo já se enfrentam sabendo do que aconteceu no jogo do Cruzeiro, porque Santos e Remo é na quinta. É na quinta-feira. E o Botafogo e Mirassol é 7h30, meia hora antes. É quase simultâneo. Isso, quer dizer, empate nesses dois jogos é o melhor cenário pro Cruzeiro, principalmente se ganhar, porque aí todo mundo perde 2 pontos, o Cruzeiro tira a diferença de 2 para todo mundo. Mas, independentemente disso, do resultado, o Cruzeiro vencendo Vitória, ele vai se aproveitar desses resultados. Sem contar os outros times que estão lá para baixo, né? A Chapecoense joga com o Atlético, um tem 7, o outro 8. A gente lembrando que se o Cruzeiro vencer, ele vai a 7. Então, se aproveitar desses duelos que a gente tem nessa rodada, que podem fazer com que o Cruzeiro
Não saia da zona de rebaixamento, mas se aproxime disso. Tenha essa possibilidade na próxima rodada, aí quando ele tem um duro desafio, que é encarar o São Paulo lá no Morumbi. Ô Rubens Júnior, esse duelo lá contra o São Paulo, que vem fazendo uma grande campanha, hoje é o terceiro colocado, eu acho que o São Paulo ainda é aquele elefante em cima do poste, acho que não dura muito tempo lá não. E quem sabe não é o Cruzeiro que já começa a empurrar o tricolor paulista da parte de cima da tabela. Falei da turma da construção civil, deixa eu abraçar aqui a Dayane, a equipe da Localiza lá no time do Hack. Tá todo mundo conectado no computador acompanhando o Rádio Esportes. Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência, galera no Hack lá da Localiza. Ô Rubinho, como é que fica essa programação do Cruzeiro? Jogo amanhã e depois já preparativos pro sábado, o jogo contra o São Paulo. Que sempre é uma pedreira, você sabe, Thiago, em termos aí de campeonato brasileiro, mas recordar sempre é importante. E você se lembra bem, Thiago, que na temporada passada o Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi, o que aconteceu? A virada de chave, né? Com o técnico Leonardo Jardim. Foi justamente contra esse São Paulo, justamente no Morumbi. E um ponto importante que o Alexandre Simões tocava aqui no intervalo interativo da Itatiaia sobre a terceira via, né, que poderia ser ali para a lateral esquerda do clube, que é o Gustavinho, bom lateral, marcou o gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Gustavinho também está com a seleção brasileira sub-20, hoje contra o Paraguai no Canindé. O Cruzeiro tem trabalhado ali com o Vidalba pela canhota, também com o próprio William, que é o outro garoto trabalhado, outra baita revelação das categorias de base do Cruzeiro. Vai ser uma pancada de jogo atrás de jogo neste mês de abril, Thiago. Boa, Rubens Júnior, com detalhes do Cruzeiro no Rádio Esportes, hein? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí, foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!